a palestra e colocamos à disposição no YouTube. O canal é Célia Virtual. Se alguém tiver interesse e quiser ver algumas das palestras, serão bem-vindos. Nós começamos a nossa noite com a seguinte reflexão, ou melhor, com a seguinte historinha. Eu não gosto muito de contar historinhas e eu sei que alguns dos senhores ou das senhoras também às vezes não gostam de histórias. Mas ela é necessária para que a gente comece a nossa noite. E durante o mês de agosto, nas casas que eu estive, eu contei a mesma história. E eu gostaria que os senhores também chegassem em casa e compartilhassem dessa história para o máximo de pessoas. Há 6 meses atrás, eu vi nas redes sociais e no WhatsApp alguém que estava pedindo doação de sangue. Mas eu estava tão entretida que eu não prestei atenção. E passou e eu não vi. Eu curti lá umas outras coisas, compartilhei, mas nem olhei direito. 4 meses atrás, novamente eu vi. Eu não me lembro exatamente se foi no Facebook ou se foi no WhatsApp. Sei que foi numa rede social dessas pela internet. Novamente estava pedindo uma doação de sangue. Dessa vez era até uma pessoa conhecida, que estava pedindo ou para doar ou para compartilhar. Aí eu falei assim, eu vou compartilhar, mas também me interti com alguma coisa que estava fazendo e esqueci, não compartilhei. Há 3 meses atrás, olha como são as coisas. A notícia às vezes vem repetidamente, né? Está sempre chamando a atenção da gente. E aí novamente estava lá o pedido. Dessa vez era o primo de um conhecido meu, uma pessoa que eu conheço, que é um conhecido, homem. E eu aí falei assim, comentei, falei, família que dê, né, sangue. Tá pedindo para os outros? Família é para essas coisas, tem que se unir nessas horas. Também não dei muita importância, não. Há 2 meses atrás, era um amigo meu. Mas eu estava meio chateada com ele. Falei, vou dar sangue, coisa nenhuma. Também não dei atenção, nem compartilhei. 15 dias atrás, minha mãe ficou doente, está internada. Está precisando de doação de sangue. Sabe o que eu pedi no WhatsApp, pedi na internet, pedi até na TV, para ver se encontrava alguém que doava. Semana passada era minha filha que estava doente, estava na UTI precisando de sangue. Eu implorei, gente, eu implorei por sangue. E o tipo sanguíneo dela é um tipo difícil, não é qualquer pessoa que tem. Eu passei nas redes sociais, eu passei no WhatsApp, eu pedi para todo mundo. Vocês acreditam que nem na minha família quiseram doar sangue? Que pouco caso, né? As pessoas não têm empatia com a gente. Quando a gente está precisando mesmo, o que eu vou fazer se a minha mãe morrer? O que vai ser de mim? E minha filha, que é tudo para mim, é a luz da minha vida. E ninguém quer doar sangue para minha filha? Nossa! Eu estou aqui falando para vocês, contando essa história, porque eu estou muito indignada. Ninguém quer doar sangue para minha filha. Conseguimos compreender que quando é o outro desconhecido, nós não damos atenção? Quando é o outro que está pedindo, eu sequer presto atenção no assunto. Eu não sei dizer aonde foi, quando foi, o que a pessoa está precisando. Célia, mas eu sou obrigada a doar sangue? Não, ninguém é obrigado. Só que nós temos que nos colocar no lugar do outro. Porque se nós não nos colocarmos no lugar do outro, amanhã vem a vida e nos coloca lá. A doação de sangue é um ato de amor, é um ato de caridade. Nós, como cristãos, como espíritas, precisamos pensar no assunto, divulgar para a nossa família. É cultural que a gente possa passar a informação, porque nem todos podem doar sangue. E a pessoa que vai verificar, ela vai tirar o seu sangue, ela vai verificar se você tem anemia, se você tem alguma doença, se vai te fazer falta aquele sangue. São 450 ml. Não é 3 litros, 2 litros, não precisa ficar com medo. Vai ser feito o exame antes, para saber se a pessoa tem ou não condições de doar sangue. Os mais novos, né? Eu sou doadora da medula, de medula. Eu tenho Redome, que chama. E é um número de cadastro. Mas como eu estou envelhecendo, dentro de pouco tempo eu não vou poder doar mais. Mas se amanhã me chamarem, eu vou de todo o meu coração. Porque eu já compreendi que eu preciso, de alguma forma, auxiliar meu semelhante.
Então, o que depender de mim, quando eu desencarnar, também pode doar meus órgãos. Aquilo que se fizer necessário, não tem problema. Porque eu vou partir e tenho certeza que aonde eu chegar, vou chegar inteira. E feliz por ter ajudado alguém, se assim for da vontade do Pai e for necessário, se eu for útil. Eu gostaria que os senhores levassem para casa essa reflexão, essa pequena história, e pensassem na possibilidade de verificar porque os bancos de sangue estão vazios. Hoje é alguém que eu não conheço e que eu não dei atenção. Amanhã pode ser um querido meu. Ou mesmo eu que possa estar precisando de que alguém tenha a caridade de me auxiliar com uma bolsa de sangue. Podemos refletir sobre isso? Podemos olhar com mais amor para o nosso semelhante, usar de empatia? A nossa reflexão da noite é essa, a empatia. Que a gente possa olhar. Nós temos a grata tarefa, com muita gratidão e respeito, que eu estou aqui essa noite, agradecendo a casa a oportunidade, agradecendo aos senhores e senhoras, por abrirem a casa mental e o coração de vocês para me ouvir. Nós vamos falar do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. A minha juventude não permite, eu não gravo tudo. Então eu trago sempre uma colinha para me ajudar, porque eu sou jovem e os jovens têm essa dificuldade. Eu copiei só um pedaço e vou falar compactamente, porque a gente tem pouco tempo e também para que o nosso reflexão seja bem feita, né? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Está em Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16. Jesus propõe a seguinte parábola. Um senhor trabalhador tinha uma plantação de uvas, né? Ele, na época da colheita, chama seu administrador e pede que ele vá até a praça, que era o lugar da época, onde as pessoas ficavam esperando para ser convocadas ao trabalho, contratados. Ainda hoje existe isso. Nas estradas a gente vê os homens, muitas vezes na beira da estrada, esperando os caminhões passar para ir para o porto, para carregar os sacos, chamam-se saqueiros. Eles ficam na estrada esperando. E na época dos judeus havia uma praça e eles ficavam lá esperando para ser chamados para as colheitas. Era um povo que vivia da agricultura. E ele sai, na primeira hora, bem cedinho, o administrador vai lá e contrata por uma moeda uma quantidade de trabalhadores. Eles vão trabalhar. 3 horas depois, ele volta novamente à praça, vê que tem mais trabalhadores, chama esses trabalhadores e também os contrata por uma moeda. Ao meio-dia, ele volta à praça, vê também que tem trabalhadores e os convida a vir a trabalhar na vinha do Senhor. E os paga também, contrata por uma moeda. 3 horas da tarde se repete e às 5 horas também. Ele olha para a praça, vê lá os trabalhadores e pergunta: por que estão aí sem fazer nada? E eles respondem: porque não fomos contratados. Ele fala: então eu estou contratando. Vamos para a vinha do Senhor, terminar a colheita e eu pago uma moeda. E assim foram. No final do expediente, na hora de pagar, né, a todos pelo trabalho, ele começou e o Senhor lhe deu a seguinte ordem: pague do último ao primeiro. E assim ele fez. Aquele último que ele contratou, ele foi lá e deu uma moeda, e a todos ele foi dando uma moeda. Quando ele chegou no primeiro, naquele que às 8 horas da manhã chegou lá, cedinho, ele também deu uma moeda. E todos começaram a reclamar. Aqueles que reclamaram: como? Eu trabalhei desde as 8 horas e recebi uma moeda, enquanto o último, que chegou já a 1 hora do término do serviço, também recebe uma moeda? E o senhor da vinha então vem e diz: eu não fui justo? Eu não o contratei por uma moeda? Do que está reclamando? Por que queres que isso seja mal, se eu também quero dar uma moeda àqueles que chegaram na última hora? Essa é a história que Jesus conta para aquele povo que vivia de trigo, do peixe e do vinho. Era a única alimentação e vivia da terra. Eu gosto sempre de pegar as referências no Antigo Testamento, porque para que a gente entenda o que Jesus e para quem Jesus falava, é importante que a gente olhe sempre no Velho Testamento, as Escrituras, para que a gente tenha uma noção para quem Jesus falava. E aí,
Em Isaías, no capítulo 5, versículo 1 ao 7, eu peguei o finalzinho só. Por favor, aqueles que quiserem chegar em casa e ler a história toda, ele vai do capítulo 1 ao 7. No finalzinho ele diz assim: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, eis sangue derramado. Esperei retidão, eis os gritos de socorro. Jesus não veio falar sobre algo novo para aquele povo. Ele veio falar com o amor de uma história que já existia, de algo que os judeus já conheciam, que aquele povo já tinha conhecimento. E já em Isaías, que era um profeta, já existia essa comparação da humanidade com a parreira, com a plantação de uvas. E aí eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós falamos do Evangelho sobre a luz do Espiritismo. No começo do Livro dos Espíritos, no cabeçalho, no Prolegômenos, está lá uma parreirinha, cheia de cachinhos de uva. E os espíritos que fizeram a formação do Livro dos Espíritos pedem que seja feito daquela forma e passa a seguinte observação. Coloca no cabeçalho do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios que pode representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria, e o grão. O homem que tecicia o espírito pelo trabalho, só assim o espírito adquire conhecimento. Nós percebemos que no Velho Testamento havia já referências sobre as uvas. Jesus vem e propõe essa história. A doutrina dos espíritos vem nos esclarecer. E eu vou fazer a seguinte observação. Se eu hoje contratasse uma pessoa para trabalhar para mim e decidisse pagar a ela R$100 para que ela entrasse às 8 da manhã e saísse às 5 da tarde, que fizesse aquele trabalho para mim e fizesse da mesma forma que Jesus nos contou, e às 10 horas eu chamasse outra pessoa, a meio-dia eu chamasse outra, 3 horas outra pessoa, e às 5 horas eu chamasse outra pessoa. Se fosse um dos senhores, os senhores achariam justo que o pagamento fosse igual a todos? Acharia? Tá certo isso? Jesus pagou, ou melhor, eu estaria pagando todo mundo certinho? Ou eu estaria sendo injusta? É justo ou é injusto? É justo? Nossa, beleza. Nós compreendemos, ou muito quando falamos sobre essa história, nós tiramos o proveito e todas as lições do Evangelho, nós tiramos uma lição. Da mesma forma que se vier outro palestrante e for falar, ele vai tirar um outro exemplo e vai nos dar, nós vamos melhorando e somando o nosso conhecimento, que é essa a nossa base. O que nós desenvolvemos e o que Jesus disse para aquele povo na época em que eles reclamaram do pagamento acreditando ser injusto. Estava mostrando dentro de si um sentimento que nós não aceitamos, ou grande parte de nós não aceitamos ainda. A inveja. Nós não admitimos que o outro possa ser melhor do que nós, possa ter mais privilégio que nós. Nós acreditamos que só nós temos o merecimento, que o outro não tem. E Jesus foi claro, ele dizia: por quê? Se eu quero ser bom a todos, quem garante que aquele que chegou 8 horas da manhã trabalhou tanto como aquele que chegou 3 horas da tarde? Nós sabemos, e me desculpe as repartições públicas, claro, não é generalizar, mas a gente sabe, se a gente for numa repartição pública, a pessoa levanta lá da mesa, vai pegar um cafezinho, depois ela vai na máquina de xerox, depois ela vai lá no outro setor, aí ela volta com aquela má vontade para lhe atender. Às vezes ela não trabalha tanto como alguém que se põe a trabalhar em 3 horas o que um faz em 10. Nós não almejamos. E a nossa experiência
nos diz o seguinte, que nós não admitimos que o outro seja merecedor, nós admitimos que ele tenha tanto quanto nós, no máximo. Passou disso, a gente não admite. E o exemplo é fácil. Eu guardei dinheiro o ano todo para comprar um carro. Eu deixei de passear, eu deixei de viajar, eu deixei de comprar roupa, eu deixei de comer carne, eu deixei para guardar o dinheiro para comprar o carro dos meus sonhos. E aí eu fui lá na concessionária e comprei o carro da cor que eu queria, com o acessório que eu queria, tudo, com roda, com pneu, vim embora feliz da vida dirigindo meu carro. Quando eu chego na porta da minha casa, eu vejo o meu vizinho entrando na garagem dele com um carro mega master, 10 vezes mais bonito que eu, 10 vezes mais caro que o meu. E depois eu ainda descubro que ele pagou muito menos do que eu paguei pelo meu carro. Acabou a minha alegria. Eu já não tenho mais alegria, eu já não quero nem andar mais com o carro. Porque na maioria das vezes nós queremos ter para ostentar, para mostrar para o outro. Mas não admitimos que o outro tenha, ou quando não vem a maledicência de eu dizer assim, ah, mas como será que ele conseguiu? Ele nem trabalha direito, ele está sempre em casa, ele não trabalha, como que ele conseguiu esse carro? Eu uso da maledicência porque eu não aceito. No Japão foi feita uma pesquisa, eles escolheram 19 pessoas para fazer esse teste durante um ano. E olha que para descobrir, 19 pessoas que admite que tem inveja, já é difícil. Mas conseguiu essas 19 pessoas e foi feito esse teste e descobriu-se, durante um ano, descobriu-se que no nosso cérebro, a área que atinge a inveja é a mesma área da dor. Então se percebeu que a dor causa, a inveja causa sofrimento, causa dor na gente. Porque quando eu fico com inveja de alguém, ou quando eu acho que o outro não merece, porque é mais ou menos assim, eu sofro. E eu acho que o outro é meu inimigo. Eu fico agressivo. Eu já acho que o outro é meu inimigo. E para que eu aceite e para que eu resolva dentro de mim, eu tenho que perceber que eu preciso melhorar as minhas atitudes. Que eu preciso descobrir o que eu sou, o autoconhecimento. Porque quando eu descubro a inveja em mim, eu trabalho ela. Quando eu descubro em mim os ciúmes, eu trabalho os ciúmes. Eu preciso descobrir o que eu tenho de ruim para que eu trabalhe dentro de mim e melhore a minha posição e passe a exercer as virtudes. Tanto que a gente fala assim, inveja branca, eu estou com uma inveja branca de você. Gente, inveja é inveja e não tem cor. Nós precisamos admitir esse sentimento dentro de nós, e aquele que não admitiu ainda, com certeza um dia vai tropeçar com ela pelo caminho e vai descobrir em si. Nós precisamos descobrir os nossos defeitos e corrigi-los. Nossa proposta na Terra é essa. Nós precisamos melhorar. Nós falamos também das casas espíritas, porque nós lavamos a roupa suja dentro da nossa casa. Então nós vamos falar da nossa casa espírita. Quantas vezes a pessoa está lá, 40 anos de casa espírita, 40 anos, e aí chega uma pessoa nova, um trabalhador novo. E ele começa a exercer com excelência o trabalho dele. Tem gás, tem vitalidade, tem boa vontade, e ele faz o trabalho, e aquele que tem 40 anos lá de casa fica enciumado. Ah, mas que? Chegou ontem, já é assim que a diretoria, já está fazendo palestra. Em vez de somar, acaba se afastando. Nós precisamos compreender que o novo nos melhora. Nós temos que estar sempre à procura do novo. Vitalidade. Se eu posso, com a minha experiência, apoiar, amparar, aconselhar, esclarecer, mas eu também posso aprender. Haja visto que uma criança hoje mexe num celular muito melhor do que eu. A gente hoje precisa fazer uma faculdade para pegar um celular última geração. Uma criança não, pega lá, 5 minutos depois, te entrega o celular. Nós precisamos aprender com a juventude, dar oportunidades aos nossos jovens. Ouvir os nossos jovens, respeitar os nossos jovens. Amparar, fortalecer, através do nosso conhecimento. Quanto mais velhos vamos ficando, mais educados devemos ser, mais sábios.
calar, ouvir, abençoar. Podemos pensar nisso? Podemos voltar para nossa casa, ler o capítulo na sua íntegra, melhorar o nosso aprendizado, verificar que os trabalhadores da última hora somos nós. Pai Criador deu a oportunidade bendita ao nosso Mestre Jesus, o administrador. Somos. Primeiro veio Abraão, Moisés, Sócrates, Platão, René de Descartes, o senhor Allan Kardec, veio os mártires, Paulo de Tarso, olha quanta gente veio. Nós somos os trabalhadores da última hora e vamos ficar tristes se também não recebermos do Pai a mesma oportunidade que Ele está nos dando, como Deus lá deu para cada um dos nossos antepassados, percursores, lá no fundo. Deu para Moisés, deu para Isaías, deu para Abraão, deu para Davi. Está nos dando a mesma oportunidade. Estamos recebendo o mesmo salário, a mesma moeda, cada um de nós. Que sejamos dignos de aproveitar o talento e os dons que Deus nos deu. A cada um de nós deu um talento. A cada um de nós está pagando a mesma moeda, o mesmo denário que pagou lá atrás, o trabalhador que chegou lá às 8 horas ou à primeira hora do dia. Nós somos os últimos e seremos os primeiros, porque temos que ser para poder passar para os nossos jovens, nos fortalecer, nos melhorar, porque nós ainda temos muitas reencarnações pela frente para ser um ser humano melhor, um espírito melhor e reencarnar melhor no planeta Terra, amparando, esclarecendo, abençoando e principalmente agradecendo a Deus. Podemos pensar nisso? Então vamos, depois de tanto receber, aproveitar as palavras do Evangelho através das minhas palavras, fechar os olhos e agradecer a Deus, porque o que importa não é a minha pessoa, sim a palavra do nosso Mestre Jesus. Então vamos vibrar amor. Vamos fechar os nossos olhos